Treino em foco, qualificando o seu treino. Hoje nós vamos analisar um teste de flexibilidade muito comum de ser executado, teste de sentar e alcançar, o teste do banco de Wells, só que nós vamos colocar alguns detalhes diferentes para vocês analisarem diante de um cliente que vocês tenham que precise de uma avaliação de flexibilidade. Acompanhe o vídeo de hoje. Bem pessoal, o Ricardo já está sentado aqui na estrutura do banco e nós vamos aqui primeiramente aplicar o teste como ele é classicamente colocado, é um teste que já foi formulado há muito tempo, é executado em pesquisas, é executado nas academias, é um teste que tem as suas limitações, é verdade, eu vou comentar primeiramente as limitações do teste. Se o indivíduo aqui no teste tiver os membros superiores longos em comparação aos membros inferiores, ele tende a ter um resultado melhor aqui no score do banco de Wells. Se ao contrário, se esse indivíduo tiver os membros inferiores mais longos e os membros superiores mais curtos, por uma questão genética, anatômica, ele tende a ter um resultado diminuído, um resultado subestimado, vamos dizer assim aqui no banco de Wells, em função das proporções corporais. Então, uma das limitações do teste são as proporções corporais do indivíduo avaliado e essas proporções corporais vão alterar algumas dinâmicas aqui, favorecendo ou dificultando o teste. Bom, isso é um ponto. Agora eu vou aplicar aqui o teste com o Ricardo, como ele é classicamente colocado, a gente já conversou, o Ricardo já sabe os procedimentos, mas é o indivíduo sentado, o joelho estendido, eu vou colocar a mão sobre o joelho para que permaneça estendido o tempo todo. O Ricardo vai colocar uma mão sobre a outra, não pode desalinhar a ponta dos dedos, deve estar sempre alinhado, não pode afastar, abduzir os dedos, deve estar sempre unidos também e alinhados. E com isso o Ricardo vai fazer um movimento à frente, contínuo, não intermitente, um movimento contínuo até o máximo da extensibilidade muscular e vai voltar. Ok, Ricardo? Então vamos lá, segurei aqui, posicionou, vai à frente continuamente. E isso voltou. No caso aqui o Ricardo apresentou 22 centímetros de score no banco de Wells. A discussão que eu quero fazer não é o clássico, porque isso eu sei que você já conhece. Então o teste aqui foi feito o valor e em cima disso tem tabelinhas para nós avaliarmos se esse resultado do Ricardo é um resultado bom, razoável ou um resultado até mesmo ruim. Então existem tabelas de referência para a gente poder analisar melhor. O que eu quero colocar aqui são algumas ideias adicionais ao banco de Wells. Vejam bem, esse teste, devido à posição de membros inferiores, com o joelho estendido, a posição do tronco, a inflexão da coluna vertebral à frente, nós temos o envolvimento de toda a cadeia muscular posterior do corpo. Então entram aqui no trabalho tríceps sural, com gastrocnêmio lateral e medial e o sólido, entram os isquiotibiais, os posteriores de coxa, entra a musculatura de glúteo, principalmente glúteo máximo, que é um extensor de quadril, e o Ricardo executa aqui uma flexão do quadril, e entra eretores da espinha de toda a região da coluna vertebral, principalmente, particularmente, a região torácica e lombar, então tórax e lombar. Então nós temos toda a cadeia posterior entrando nesse processo de medida, sendo mensurada a elasticidade muscular da cadeia posterior. Um dado importante é simplesmente nós perguntarmos para o avaliado qual foi o ponto que ele sentiu maior extensibilidade da musculatura. No teu caso, Ricardo? Região lombar. Então, no caso do Ricardo, diante do score de 21.5 e 22, nós vamos para as tabelas de referência e verificamos se esse score é bom, razoável ou não muito bom. Diante disso, se o score for, por exemplo, mediano, nós podemos imaginar que de toda a cadeia muscular posterior, a região que apresenta maior encurtamento, pelo menos nesse momento de teste, é a região lombar. Pelo simples fato de perguntar para a pessoa e identificar qual é a região que ele sentiu. A região que ele sentiu, como toda a cadeia posterior está sendo testada a flexibilidade, a elasticidade do músculo de toda a cadeia posterior, a região que ele sentiu com maior intensidade é a região que apresenta menor nível de flexibilidade entre toda a cadeia posterior. Então esse é um processo bem simples, simples fato de perguntar para o avaliado qual é a região que ele sentiu, ou até mesmo informar ele antes para que ele perceba a região que ele sente durante a execução, e essa vai ser a região que aparentemente, a priori, está com maior nível de encurtamento diante de toda a cadeia posterior. Já apliquei essa sistemática com outros avaliados, tem pessoas que sentem tríceps sural, provavelmente essa região então é a mais encurtada, aí eu já tenho que ter
um cuidado maior no trabalho de alongamento para essa região. Outras pessoas é bastante comum sentir posterior de coxa, os isquiotibiais. Algumas pessoas sentem a região torácica também ao fazer o exercício. Então, dependendo da colocação do avaliado, já tem uma identificação da região mais encurtada diante de todas as outras. Uma outra avaliaçãozinha que eu queria colocar na postagem de hoje para qualificar o seu treino no fator de avaliação de flexibilidade é fazer o trabalho de forma unilateral. Nós vamos executar exatamente como o Ricardo executou aqui, só que nós vamos posicionar agora um membro só sendo testado. Então o Ricardo vai colocar o membro inferior esquerdo, então posiciona um pouquinho mais para a tua direita, Ricardo. O membro inferior esquerdo tem que ficar bem no centro daí do banco. Eu vou fazer um alinhamento com o centro do banco de Wells em relação ao alinhamento da articulação do quadril. Exatamente isso aí. O posicionamento restante é tudo igual, o outro membro inferior fica fora do banco e eu vou segurar novamente o joelho e tu vai fazer o posicionamento da mão exatamente como tu fez antes. Pode executar, só que unilateralmente para o lado esquerdo. Pode ir à frente. Isso, voltou. 22 centímetros, bateu quando tu fizeste bilateral. Vamos fazer agora para o lado direito, né, Ricardo? Posiciona para lá. Vejam bem, o posicionamento do Ricardo agora é para alinhar o centro do banco com o centro do quadril, da articulação do quadril. Dessa forma eu tenho um alinhamento. O restante do procedimento é idêntico ao que nós fizemos no bilateral, só que agora o membro inferior esquerdo fica fora do trabalho, o membro inferior direito aqui está posicionado, segura o joelho, vai fazer a execução de novo, alinhamento dos dedos, isso, vai à frente, isso, ok, 23 centímetros, um pouquinho acima dos 22, 1 centímetro a mais, está dentro da variação normal esperada para o teste. Dessa forma, pessoal, fazendo unilateralmente, lado direito, ora lado esquerdo, nós podemos fazer algumas avaliações de assimetria na flexibilidade da cadeia posterior. Então, quando nós mensuramos, no caso aqui, o membro inferior direito, nós estamos pegando a região de tronco, a região glútea, do lado direito e membro inferior direito total na sua cadeia posterior. Dessa forma, nós podemos interpretar a diferença de um lado para o outro e verificar se há ou não uma assimetria de flexibilidade. Ricardo aqui deu uma diferença de 1,5 centímetros, está tudo dentro do padrão esperado, uma diferença bem pequena entre lado direito e esquerdo. Eu já avaliei algumas pessoas que tiveram diferença de 6, 7, 8 centímetros, que passa a ser uma diferença do lado direito com o lado esquerdo, uma diferença significativa, e aí nós temos que ter um cuidado para desenvolver um equilíbrio de flexibilidade entre cadeia posterior, do lado direito e do lado esquerdo. Cabe aqui também a pergunta de qual a região muscular que ele sentiu. Então, só para exemplificar isso, vou repetir, Ricardo. Tenta perceber qual é a região que tu vai sentir, se continua sendo a região lombar ou não. Ok. Região lombar, continua? Não. Quando gastrocnêmicos eu senti bastante. Então, ó, nesse movimento o Ricardo já começa a sentir mais gastrocnêmico. Fazer a mesma coisa, tenta perceber de novo. Se vai ser lombar ou qualquer outra região ou gastrocnêmico. Gastrocnêmico. Ok, então bilateralmente a gente consegue perceber que a limitação aparenta ser mais na região lombar, enquanto que unilateralmente a região de tríceps sural aparenta ser o limitador do movimento. Diante disso eu começo a programar e organizar melhor um trabalho de flexibilidade para o meu cliente. Claro que eu tenho que levar em consideração o nível de flexibilidade apresentado por ele. No caso do Ricardo aqui está dentro de um padrão razoável bom de flexibilidade, mas a questão de verificar a simetria mesmo. Então essa é a postagem de hoje no Qualificando Seu Treino. A gente tentou trazer um vídeo aqui dando algumas ideias adicionais ao banco de Wells. A gente sabe que esse teste sentar e alcançar o pessoal usa bastante. Tem várias limitações, existe a goniometria que me permite avaliar por diferentes posições, diferentes ângulos, diferentes articulações, diferentes grupos musculares em específico. Claro que isso qualifica bem mais, mas de qualquer forma um método simples, antigo, mas simples, clássico, que tem uma certa eficiência e a gente com pequenos detalhes de aplicação do teste consegue adicionar informações ao teste. Espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês amanhã, sexta-feira, um grande abraço, até lá. A série única se refere a se fazer uma única série para cada exercício. Nós não entendemos isso como o mais adequado, nós entendemos que talvez aí 2, 3 séries possa dar um volume de repetição muscular do exercício mais adequado. Até porque nós temos que pensar assim, o que seria mais importante num treinamento iniciante, para um indivíduo iniciante?